Imagine só, um homem que conseguia enxergar coisas que ninguém mais via, quase como se ele tivesse um superpoder dado por Deus. Esse era Isaías, um profeta, um mensageiro que via o futuro em visões impressionantes, cheias de sinais de esperança e também de perigo. Ele era como um herói de uma grande história. Só que, em vez de lutar com espadas, ele enfrentava um tipo de escuridão invisível. As visões de Isaías não eram coisas tranquilas ou fáceis de ver. Elas mostravam dias difíceis, avisos assustadores sobre o que poderia acontecer se o povo não seguisse o caminho certo. Em uma delas, ele viu como reinos poderosos poderiam desmoronar e pessoas sofrendo porque escolheram caminhos errados. Mas, ao mesmo tempo, Isaías também viu uma luz no fim dessa escuridão, um futuro cheio de paz e justiça para aqueles que quisessem ouvir. Isaías era o mensageiro que ninguém queria ignorar. Ele trazia conselhos para salvar o povo de perigos e mostrava um mundo novo, onde o bem sempre venceria, mesmo nos momentos mais assustadores. Se você está gostando dessa jornada pelas visões de Isaías, não perca a chance de acompanhar ainda mais histórias como essa. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. É só clicar no link que está bem aqui, assim você fica por dentro de tudo. Vamos juntos explorar as mensagens e mistérios do passado. Imagine que Isaías é como um mensageiro muito especial, um cara que recebia mensagens de Deus e tinha visões bem poderosas. Ele não era só alguém que passava recados, era alguém que enxergava além do que todo mundo via. Essas mensagens e visões que ele recebeu foram tão importantes que as pessoas ainda falam sobre elas até hoje. Ele via coisas sobre o futuro, sobre o que ia acontecer com o povo dele, e tudo isso foi guardado, como se fossem conselhos preciosos, que ajudam a entender melhor o que Deus queria dizer para todos. Isaías viveu num tempo bem complicado, cheio de guerras e confusão. Ele trabalhava como profeta enquanto 4 reis diferentes governavam seu país, um após o outro. Era como se ele fosse aquele amigo que sempre está ali para aconselhar nos momentos difíceis. Quando as coisas ficavam ruins e o povo não sabia o que fazer, Isaías recebia mensagens de Deus para guiar todo mundo, como se fosse uma luz no meio da escuridão, mostrando o caminho certo a seguir. As mensagens de Isaías não ficaram só ali no seu próprio tempo. Elas viajaram através dos séculos. E o mais incrível é que, mais tarde, as palavras de Isaías apareceram de novo em outras partes da Bíblia, conectando suas profecias ao que Jesus ensinou. Então, ele não falou só para o povo dele. Suas mensagens se tornaram importantes para o futuro e para todos que seguiam o caminho de Deus. Ele meio que plantou sementes que cresceram e deram frutos que ainda inspiram e ensinam as pessoas até hoje. Isaías não falava só sobre coisas de fé, mas também sobre o que estava acontecendo ao seu redor. Ele via que o povo de Judá estava tomando decisões erradas, como fazer alianças com países que não seguiam a Deus, e avisava que isso podia acabar mal. Ele era como aquele amigo que dá conselhos sinceros. Pessoal, confiar em Deus é o melhor caminho. Essas alianças só vão trazer problemas. Ao mesmo tempo, Isaías também trazia esperança, dizendo que, no futuro, Deus ia restaurar o povo e governar com justiça, como um pai cuidando dos seus filhos. Isaías teve uma visão muito especial, um momento em que ele viu Deus em um trono muito alto, cercado por anjos incríveis, os serafins, que ficavam dizendo sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa visão foi tão intensa que Isaías sentiu quanto ele e o povo de Judá estavam longe da pureza de Deus. Ele se sentiu pequeno e impuro diante daquela grandeza. Mas um dos anjos tocou seus lábios com uma brasa viva, simbolizando que ele estava sendo purificado. Foi aí que Isaías entendeu que essa missão era muito séria, e ele precisava levar aquelas mensagens com toda a dedicação do mundo. Isaías não ficava só avisando sobre o que estava acontecendo, ele também falava de coisas que ainda iam acontecer. Ele alertava o povo dizendo: olha, se vocês continuarem desobedecendo a Deus, as coisas vão piorar. E foi exatamente o que aconteceu com Israel, o reino vizinho, que caiu nas mãos dos inimigos. Isaías usou esse acontecimento como uma grande lição, quase como um aviso para Judá. Vejam o que pode acontecer se vocês não voltarem a confiar em Deus de verdade. Era como se ele estivesse dizendo: ainda dá tempo, mas vocês precisam mudar. Além dos avisos, Isaías também trouxe uma mensagem cheia de esperança. Ele falou sobre Emanuel, que significa Deus conosco. Para Isaías, isso não era só uma promessa para aquele momento difícil. Era um sinal de que, em qualquer situação, Deus estaria sempre ao lado do seu povo. Ele explicou que um dia viria alguém da família de Davi, um líder justo e cheio do Espírito de Deus, que traria paz e justiça. Era como uma promessa de que, mesmo quando tudo parecesse perdido, haveria um futuro brilhante e um líder que guiaria todos com amor e sabedoria. Uma das visões mais tocantes de Isaías foi sobre um servo sofredor, alguém que passaria por muita dor e sofrimento,
mas que, no fim, traria cura e paz para todo mundo. Isaías descreveu esse servo como uma pessoa que, mesmo sem merecer, iria sofrer para ajudar os outros. Para os cristãos, essa é uma imagem clara de Jesus, que carregou as dores da humanidade. Isaías nos faz ver que, às vezes, o sofrimento tem um propósito maior, que pode ajudar a transformar e salvar muitas vidas. Essa visão ensina que até a dor pode ter um lado bom quando é guiada pelo amor e pela vontade de Deus. Isaías também fez profecia sobre os grandes reinos ao redor de Judá, como a Babilônia e a Assíria. Esses eram impérios poderosos, que pareciam invencíveis, mas Isaías avisou que, um dia, eles também cairiam. Ele dizia que nenhum poder humano, por mais forte que fosse, poderia desafiar a justiça de Deus. Foi como se ele estivesse lembrando a todos que, no fim, a arrogância e a injustiça sempre encontram seu fim. Mesmo os reinos mais poderosos, se agissem contra a vontade de Deus, acabariam sendo destruídos. Isso mostrava que Deus estava no controle, governando o destino de todas as nações. Entre essas profecias sobre os impérios, Isaías falou de um líder inesperado, Ciro, o rei da Pérsia. O mais curioso é que Ciro nem era judeu, mas Isaías disse que ele seria um ungido de Deus. Mesmo sem conhecer o Deus de Israel, Ciro ajudaria a cumprir os planos divinos ao libertar o povo judeu da Babilônia e permitir que eles voltassem para casa. Para Isaías, isso mostrava que Deus podia usar qualquer pessoa, de qualquer lugar, para realizar o bem. Foi como se ele dissesse: Deus está acima de tudo e usa até quem ninguém imagina para cuidar do seu povo e realizar seus propósitos. Em meio às mensagens sobre destruição e exílio, Isaías trouxe uma visão cheia de esperança para o futuro. Ele falou sobre o renascimento de Israel. Imagine um deserto se transformando em um jardim verdejante e cheio de vida. Isaías dizia que, um dia, o povo voltaria para a terra deles, e tudo que parecia perdido ganharia uma nova vida. Essa promessa era como uma âncora para o coração do povo, uma certeza de que, mesmo nas piores situações, Deus traria renovação e alegria. Para Isaías, Deus tinha o poder de transformar o que parecia sem esperança em algo lindo e próspero. As visões de Isaías eram cheias de símbolos misteriosos, quase como se ele estivesse contando histórias com enigmas. Essas palavras enigmáticas fizeram com que, ao longo dos séculos, muita gente tentasse decifrar o verdadeiro significado das profecias dele. Era como se Isaías tivesse deixado um quebra-cabeça que cada geração pudesse explorar. Com o passar do tempo, os ensinamentos dele ganharam novas interpretações, e as pessoas continuavam encontrando novas lições. Isso fez com que as palavras de Isaías fossem sempre vivas, revelando algo diferente para cada época e situação. Isaías também trouxe uma imagem poderosa sobre o que o futuro reservaria, um tempo de paz tão profunda que até os animais ferozes se tornariam inofensivos. Ele descreveu um lobo vivendo em paz com o cordeiro, e uma criança brincando com uma cobra sem medo. Essa visão era uma promessa de um mundo sem violência, governado por justiça e bondade, onde todos viveriam em harmonia. Para Isaías, esse futuro seria possível graças ao Messias, um líder justo da família de Davi, que traria uma paz verdadeira para todas as pessoas e para a própria natureza. Era como se ele estivesse mostrando um sonho de como o mundo poderia ser, um lugar onde reina o amor e a paz. Isaías também nos deu uma visão impressionante do que ele chamava de juízo final. Ele descreveu um tempo em que Deus viria para julgar o mundo inteiro, mas esse julgamento não era apenas um castigo. Era uma limpeza, uma maneira de acabar com toda injustiça e sofrimento. Ele falou de um dia em que Deus traria a verdadeira justiça, separando o que era bom do que era ruim. Para Isaías, esse juízo não era algo para se temer, mas uma promessa de que um dia o mundo seria restaurado. Era como se ele estivesse dizendo: aguentem firme, porque no fim das contas, o bem vencerá e a paz reinará para sempre. Nas visões de Isaías, os anjos também tinham um papel importante. Em uma de suas visões, ele viu serafins, anjos especiais, ao redor de Deus, louvando-o sem parar e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esses anjos não eram apenas figuras bonitas, eles eram mensageiros e guardiões da santidade de Deus. Eles até participaram da purificação de Isaías quando um deles tocou seus lábios com uma brasa viva, tornando-o digno de ser profeta. Isaías nos mostrou um pouquinho do mundo espiritual, revelando que esses seres celestiais estavam sempre prontos para cumprir a vontade de Deus e proteger a santidade divina. Isaías também trouxe uma visão muito especial sobre Jerusalém, a cidade do povo de Deus. Ele disse que, no futuro, Jerusalém seria restaurada e brilharia como uma joia preciosa nas mãos de Deus. Ele descreveu essa cidade como uma noiva que seria chamada de minha querida, cheia de alegria e paz. Para o povo,
Essa promessa era como um lembrete de que, mesmo depois de tempos difíceis e do exílio, Jerusalém ainda tinha um futuro glorioso pela frente. A cidade se tornaria um símbolo de esperança, não só para os judeus, mas para todos que sonhavam com um lugar onde Deus reinaria com justiça e amor. Isaías também falou sobre um juiz especial, o Messias, que governaria o mundo com justiça verdadeira. Esse Messias não julgaria só pelo que via ou ouvia. Ele teria uma sabedoria profunda e seria justo, especialmente com os mais pobres e humildes. Isaías disse que ele não deixaria nada passar e sempre defenderia os que não tinham voz. Essa visão do Messias como um líder justo trazia uma promessa. O mundo finalmente conheceria um reinado onde as decisões seriam sempre corretas e ninguém sofreria injustiças. Para Isaías, esse Messias era a resposta de Deus para trazer um tipo de justiça que duraria para sempre, onde todos viveriam em paz e harmonia. Isaías tinha uma mensagem bem clara sobre a escolha entre dois caminhos. Ele dizia que aqueles que seguissem a Deus e ouvissem suas orientações seriam abençoados com as melhores coisas da terra, como se colhessem os melhores frutos. Mas ele também alertava que, se escolhessem o caminho da rebeldia, as consequências seriam duras, comparando a desobediência a ser devorado pela espada. Era como se Isaías estivesse dizendo: vocês têm uma escolha: viver em paz e prosperidade ou enfrentar as consequências de se afastarem de Deus. Essa dualidade, entre bênçãos e consequências, mostrava que Deus sempre dava ao povo a chance de voltar para o caminho certo, mas respeitava a decisão de cada um. Isaías nos conta sobre uma visão grandiosa de Deus em seu trono, tão alto que a orla de suas vestes enchia o templo inteiro. E ao redor desse trono, os serafins, aqueles anjos majestosos, proclamavam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa visão foi um momento poderoso para Isaías, que sentiu a santidade de Deus de uma forma tão intensa que reconheceu sua própria pequenez e as falhas do seu povo. Esse encontro transformador mostrou a Isaías a grandeza e a pureza de Deus, e o preparou para sua missão de profeta. Ele saiu dessa visão sabendo que sua tarefa era muito séria, pois agora tinha visto de perto o poder e a santidade de Deus. Isaías era conhecido por fazer profecias que funcionavam como uma janela do tempo. Ele falava de coisas que aconteceriam em breve, como a queda de Israel, e de eventos muito mais distantes, como o reino de paz do Messias. Para ele, o tempo não era uma barreira. Era como se ele estivesse olhando para o presente e para o futuro ao mesmo tempo. Essa habilidade de ver o além tornou as suas palavras cheias de mistérios e desafios, porque as pessoas tinham que prestar muita atenção para entender o que ele queria dizer. Com isso, Isaías mostrava que Deus estava no controle de toda a história, guiando tudo para o seu propósito maior, não importando quanto tempo levasse. Espero que você tenha gostado de desvendar as visões do profeta Isaías junto com a gente. Se quer continuar descobrindo histórias fascinantes e mergulhar em mistérios antigos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos. O link está aqui embaixo. É só clicar. Nos vemos no próximo capítulo dessa jornada.